Hello, hello, hello. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos juntando ao redor do mundo. É muito bom tê-los hoje aqui nesse webinar da Biogal sobre infecção por parvovírus canino, apresentado pelo professor Nicola De Caro. Bem, eu gostaria de avisar a todos os nossos participantes falantes de espanhol, português, turco e italiano, que nós temos tradução simultânea. Essa opção, se você clica no link, no botão, você vai ver ali as opções para espanhol, português, italiano e português para a tradução simultânea. Obrigada em todas as línguas. Bem, enquanto nós esperamos pelo professor, eu gostaria de deixá-lo saber que nós vamos ter ali uma sessão de perguntas e respostas ao final do webinar. Nós vamos apresentar algumas das suas perguntas para o professor Nicola De Caro. Por favor, digitem todas as suas questões ali no botão Q&A. Por favor, façam as suas perguntas naquela sessão e não na sessão de chat, porque assim nós podemos registrá-las. Bom, como eu disse, alguma delas nós vamos apresentar ao final do webinar. Não se preocupe se alguma pergunta que você fez não foi respondida, porque todas as perguntas serão enviadas ao professor De Caro e elas serão respondidas. E junto com a gravação do webinar, posteriormente, as perguntas estarão respondidas. Então, não se preocupe se a sua pergunta não for respondida ao vivo hoje. Elas serão respondidas após enviadas junto com a gravação. Por favor, então, certifiquem-se de que as questões estarão no botão de perguntas e respostas. Eu sou a Jessica Case, nós somos distribuidor da Biogal no Reino Unido. A Biogal é uma fabricante conhecida no mundo inteiro de ferramentas de diagnóstico veterinário. Vários kits, incluindo kits para detecção de parvovírus. Todos os kits da Biogal são desenvolvidos para que você possa utilizá-los a partir do conforto da sua própria clínica ou laboratório. Nós estamos presentes em mais de 50 países e nós também apoiamos os nossos parceiros com ferramentas educacionais. Nós estamos muito contentes hoje com a apresentação do professor Nicola De Caro. Ele vai apresentar sobre infecção por parvovírus canino, uma atualização sobre diagnóstico, prevenção e tratamento. Ele vai falar sobre os vírus e seus desfechos, sinais clínicos, detecção de diagnóstico, vacinação, medidas de prevenção e muito mais. Bom, antes de eu introduzir o professor De Caro, só mais um lembrete, por favor, coloquem as suas perguntas no botão de perguntas e respostas, e para português, espanhol, turco e italiano, nós temos a opção de tradução simultânea. Ok. Professor Nicola De Caro fez o seu doutorado na Universidade de Utrecht, na Holanda. E agora ele é professor de doenças infecciosas de animais na Universidade de Bari, na Itália. Ele também é diretor do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Bari. Ele é vice-presidente do Colégio Europeu de Microbiologia Veterinária. E ele também é editor-chefe da Acta Trópica. Ele é membro do corpo editorial de muitas revistas e também tem publicado muitos artigos em revistas internacionais, por revisão por pares. Muito obrigada, professor De Caro, por sua participação. Muito obrigado, Jéssica, por essa apresentação muito boa inicial.
E muito obrigada, Biogal, por ter me convidado a participar sobre esse webinário de parvovírus canino. Eu vou apresentar também alguns estudos que têm sido feitos aqui em Bari, na Universidade de Bari. E vamos falar sobre o campo do parvovírus canino que eu tenho apresentado, que eu tenho trabalhado pelo menos há 20 anos já. Só um instante, eu vou compartilhar a minha tela. Está ok para vocês? Agora eu vou começar. Falando da origem do vírus. Qual é a origem e evolução desse vírus canino? Como vocês podem saber, o vírus parvovírus canino é relacionado ao vírus felino, parvovírus. E, juntamente, eles pertencem à família Parvoviridae e tem sido recentemente incluído em um novo gênero, protoparvovírus, e uma nova espécie, canino protoparvovírus 1. Eles compartilham cerca de 98% de identidade de nucleotídeos. Então, eles são muito proximamente relacionados. E existem... Eles têm cerca de 90 nanômetros em diâmetro e eles são partículas não envelopadas, altamente persistentes no ambiente por até 6 meses. E eles também possuem DNA de fita simples, uma molécula de DNA muito pequena, por cerca de 5.000 nucleotídeos. E esse pequeno DNA contém apenas 2 genes, NS e VP, que encodificam para 2 proteínas. E também possui splicing alternativo do mesmo RNA mensageiro. Sendo assim, há 4 proteínas. As mais importantes são VP1, que representa a cápsula viral e interage com os receptores e também estimula o sistema imune. Então, é responsável por, pelo menos, por anticorpos. E o parvovírus canino é um vírus que está em evolução constante. Ele possui evolução similar e taxas de substituição similar àquelas dos RNAs virais. Sendo assim, ele tem alta variabilidade intrínseca devido à seleção positiva, a pressão de seleção positiva por imunidade do hospedeiro. Em contrapartida, o parvovírus felino, ele é mais genético, é mais estável geneticamente. Esse vírus, o parvovírus canino, tem chamado a atenção desde os anos 70, quando epidemias severas foram vistas em todas as partes do mundo. Claro, isso é mais frequentemente descrito para os Estados Unidos, mas também tem sido reportado em outros países. E quanto à origem desse vírus, a comunidade científica internacional concorda que o vírus canino é descendente do parvovírus felino e que foi transmitido para cachorros através de uma adaptação por carnívoros selvagens. Felino para parvovírus canino, houve essa transmissão a partir de algumas mutações nas proteínas que levaram uma transição para uma nova gama de hospedeiros, para uma nova habilidade de parasitar outros hospedeiros, de estar presente em outros hospedeiros. O vírus
foi denominado como CPV2, somente para se distinguir do parvovírus felinos, e ele pertence agora pertence a um gênero diferente, a bocavírus, mas falando de forma comum, vamos falar de parvovírus canino 2, para distinguir do parvovírus original. Ele evoluiu para 2 diferentes variantes patogênicas, CPV2B e CPV2C, em um intervalo muito curto de tempo. Eles são muito diferentes da original tipo 2, devido a 5 mutações em 5 posições diferentes, aminoácidos. Agora, existe apenas um aminoácido que difere o 2A e o 2B. Aqui você pode ver uma asparagina diferente do tipo 2B. E em Bari, nós detectamos pela primeira vez uma terceira variante, CPV2C, com uma nova mutação. Então, agora, nós temos 3 variantes diferentes que se espalharam ao redor do mundo. A origem do tipo 2, ele é um vírus que não está mais presente, porque as variantes têm vantagens evolutivas sobre o tipo 2 original. E essas variantes também têm algumas propriedades biológicas que se distinguem do original tipo 2. Elas são mais agressivas e, assim, elas expandiram a gama de hospedeiros. Elas também são capazes de hospedar-se em gatos. E, não são semelhantes a vírus da panleucopenia felina. Assim, existem variantes antigênicas do parvovírus caninos. Nós temos vários casos de gatos infectados com parvovírus canino. Bom, vamos ver aqui a distribuição na Europa. De um estudo conduzido há 15 anos atrás, de grupos distintos, e nós detectamos a prevalência do tipo 2A e tipo 2C na Itália, e tipo 2B na Alemanha, 2B também em Portugal, enquanto em UK, nós detectamos apenas um caso em 2C. E se você olha para a situação internacional, nós temos tipo severo 2C, que se expandeu a sua amplitude geográfica, e agora nós podemos encontrar em diferentes partes do mundo, também espalhando-se para a Ásia e Austrália. Bom, quais são os sinais clínicos e clínicos típicos da parvovirose canina? Geralmente, o vírus entra através da cavidade oral e existem partículas que são capazes de replicar na mucosa e tecidos associados, causando diarreia, e assim eles se espalham para outros tecidos e no intestino. No intestino, o estágio inicial da replicação viral, na localização do intestino, nas células epiteliais, nas microvilosidades. A necrose desse tecido causa geralmente diarreia. Entretanto, a diarreia hemorrágica nem sempre é observada.
nas infecções por parvovírus caninos, existem também outros sinais, outros vírus que podem detectar esses sinais de diarreia hemorrágica, como, por exemplo, o coronavírus. Os sinais clínicos também são vômitos, desidratação rápida, que evolve rapidamente para desidratação e, às vezes, morte. A febre é inconstante e também podemos observar leucopenia. Você sempre deve olhar não apenas para a leucopenia, mas também diferentes contagens das populações de glóbulos brancos. Vamos ver aqui esse cachorro, filhote, que foi infectado. A contagem de glóbulos brancos, nesse caso, é baixa em relação ao range normal, mas você também pode encontrar linfócitos e neutrófilos em menor quantidade. Mas, se você olha em outro caso, o número total de leucócitos estão aumentados, mas os neutrófilos e os linfócitos também estão diminuídos. Então, a mensagem é olhar em diferentes contagens sanguíneas de diferentes células e não apenas de células brancas. Porque, às vezes, os leucócitos podem ser até mesmo aumentados. Vamos falar agora nesse artigo em que nós reportamos eliminação através de fezes do vírus do tipo 2, um mutante. Não é uma diferença importante. Uma característica importante relacionada aos outros tipos 2. Aqui, você pode ver, nesse caso, que nós utilizamos PCR em tempo real, você pode ver que a eliminação fecal através das fezes, ela demorou por vários dias, 40, 50 dias. E a viremia, ela demora até mesmo mais tempo. Mas, se você olhar para o pico da eliminação, você pode ver que a eliminação máxima ela é alcançada na primeira semana ou nos primeiros 10 dias iniciais, desculpe-me. Então, existe uma diminuição. Então, o cachorro pode infectar outros cachorros através da eliminação fecal por mais tempo. E isso é muito importante para a diagnose. Para a diagnose, na prática, você pode utilizar ensaios clínicos, que são uma adaptação do teste ELISA. Bom, então nós podemos falar sobre teste de imunocromatografia, ou ensaios de DOT-ELISA, ou hemaglutinação. E todos eles detectam partículas virais que está sendo iluminada nas fezes. No laboratório, nós utilizamos geralmente a hemaglutinação para parvovirose canina, para detectar diferentes vírus. E nós demonstramos que esses testes nas clínicas de hemaglutinação e imunocromatografia, eles são muito efetivos nos primeiros estágios da infecção, mas não nos estágios tardios da infecção.
porque nós temos títulos virais baixos nos estágios tardios. Então, é mais difícil detectar as partículas virais nos estágios finais. Assim, como essas partículas são sequestradas pelos anticorpos, nós não conseguimos muita sensibilidade através desses métodos. Bom, por um período curto, baseado na disponibilidade dos ensaios, mas nós demonstramos, através de diferentes testes, a eficiência para detectar 3 variantes é mais ou menos a mesma. Não existe uma eficiência muito diferenciada. Isso também foi visto em outro teste. Então, nós sabemos que PCR é muito útil para detectar as 3 variantes, mas um resultado negativo deve ser considerando se você não for utilizar um ensaio de biologia molecular. E o que nós observamos é que, mesmo até às vezes após a vacinação, nós podemos observar viremia e eliminação fecal. E como, então, a vacinação interfere com os ensaios clínicos? As vacinas são preparadas com vírus modificados vivos. E, se nós administramos essas vacinas para os filhotes, e o filhote, claro, não tem anticorpos maternos, o vírus da vacina é capaz de replicar-se. E, nesse caso, nós podemos ver aqui, nós temos 2 grupos. Um vacinado com CPV2 e outro com 2B. E, em ambos os casos, nós temos viremia e também eliminação fecal. E nós observamos, claro, títulos mais baixos. E também uma diminuição do tempo de eliminação fecal. Porque o vírus, porque o cachorro foi vacinado. Isso é importante saber. Mas o caso mais importante nesse caso é que esses cães testaram positivos através de PCR por tempo real. Bom, e em caso que, qual seria a explicação? Não é que o teste não foi possível detectar através da eliminação fecal. A explicação é que os títulos da eliminação fecal são mais baixos. Então, eles estão abaixo do limite de detecção nos testes clássicos. Então, 2 importantes inovações, métodos inovativos, através de biologia molecular, é PCR e PCR de tempo real. Por exemplo, nós desenvolvemos uma PCR em tempo real, a primeira PCR em tempo real para detecção rápida e quantificação de parvovírus canino em cachorros. E qual é a melhor amostra para utilizar? Qual seria? Nesse artigo, nós demonstramos que o parvovírus canino e suas variantes em 12 cães, filhotes infectados, o vírus estava presente em todos os tecidos, especialmente nos linfonodos, e menos vírus presentes nas fezes. E isso também foi confirmado por um artigo mais recente.
onde 60 filhotes foram investigados e diagnosticados com parvovírus através de PCR. E esses autores detectaram 95% no sangue, 98% na faringe e 88% em amostras fecais, respectivamente. Então, vocês podem ver que fezes não são as melhores fontes de amostra, até mesmo embora sejam as amostras mais fáceis de serem coletadas. Bom, em relação aos títulos virais, eles foram bastante similares nesses diferentes amostras. E quanto à habilidade de utilizar biologia molecular, você também pode tirar vantagem para detectar IgM. Então, eles não são detectados. E nesse mesmo artigo, eu mostrei antes, você pode ver que 92% dos cachorros infectados têm anticorpos com um título muito alto de anticorpos, mas o único problema desse teste é que ele não é capaz de discriminar os anticorpos IgM produzidos como uma consequência da vacinação. Então, você deve ter muito cuidado ao interpretar os resultados após vacinação. Então, para a diagnose, você tem diferentes métodos e você pode selecionar diferentes ferramentas de acordo com o estágio da infecção. Pode ser PCR ou real-time PCR, antígeno, serology para IgM, serologia para IgG. Mas, claro, você não vai conseguir discriminar entre esses anticorpos se eles foram produzidos em uma infecção recente ou tardia. E o que podemos falar quanto à vacinação? Para a vacinação, nós geralmente utilizamos um mix com todos os tipos virais e suas variantes, e uma variante. A mais comum é 2B, mas também nós podemos preparar com 2A e recentemente tem havido uma nova vacina recombinante contra o parvovírus canino. Bom, apesar disso, para filhotes, especialmente em países em desenvolvimento, nós estamos longe de erradicar essas doenças. Quais são os fatores que nos impedem de adquirir uma imunização eficiente? Podemos ver aqui esse paper que eu escrevi com o meu mentor, o professor Bonavolha. Você pode ver que existem diferentes fatores prevenindo uma vacinação efetiva em cães, em filhotes. As falhas são principalmente relacionadas à imunidade materna, mas existem também outros fatores que podem impedir essa imunização eficiente, por exemplo, a presença de não respondedores, filhotes e que tenham predisposição a não responder à vacina. Isso ocorre geralmente em um cachorro a cada 1.000 vacinados, mas existem também outros problemas, como relacionados às variantes de CPV. Mas existem também
a reversão à virulência. Mas o principal problema relacionado à imunização são os títulos de anticorpos maternos. Vocês sabem que eles são muito importantes nos filhotes, é a primeira proteção contra os vírus. Eles são passados pelo colostro, então são muito importantes. E esses anticorpos são muito importantes para proteger os filhotes contra proteção, contra CPV, no início de sua vida. Mas existe uma correlação entre os títulos dos anticorpos maternos e a proteção contra CPV. Nós sabemos que títulos abaixo de 1/20 não são capazes de impedir infecção e doença, enquanto títulos acima de 1/80 nós temos proteção total. E cachorros com títulos intermediários, filhotes com títulos intermediários de anticorpos maternos, desenvolverão uma forma assintomática da doença. Nós também sabemos que existe uma correlação entre os títulos de anticorpos maternos e vacinação para CPV. Vocês sabem que a vacinação somente funciona se os anticorpos maternos estão abaixo de 1/20. Se esses títulos estão maiores do que 1/20, nós podemos ter uma interferência dos anticorpos maternos contra a vacinação. Por quê? Os anticorpos circulantes no sangue podem sequestrar as partículas virais da vacina. Mas precisamos um título acima de 1/80 para ter proteção total. Então, nós também sabemos que os níveis de anticorpos maternos ditam a janela imunológica através de sua persistência nos filhotes. Então, nós esperamos que durante a vida do filhote haverá um período conhecido então como gap imunológico, durante o qual o filhote é exposto a infecções sucessivas, mas não é capaz da vacinação funcionar nessa janela. O problema é que nós não podemos predizer quando esse gap imunológico vai ocorrer. Então, geralmente, nós vacinamos os filhotes nós não sabemos quando que esse gap vai acontecer. Então, essa janela imunológica pode ocorrer de 5 a 8 semanas, mas este filhote vai ter um título mais alto de anticorpos após o seu nascimento, claro, mas esse gap vai acontecer mais para frente. Agora nós temos filhotes que podem ter anticorpos maternos que vão interferir com a vacinação, o que vai te explicar o protocolo recomendado pelas diretrizes internacionais. E, é claro, a duração da janela de suscetibilidade também tem relação com a raça do animal. Nós sabemos que cachorros menores têm uma persistência maior de anticorpos maternos do que raças maiores. E, claro, um outro fator é o título de anticorpos da barreira. E também isso interfere com a duração dos anticorpos maternos nos filhotes.
E também a variabilidade dos anticorpos maternos, dependendo de quanto eles estão presentes no colostro, que é passado aos filhotes. Então, a infecção pode ficar. E também existem estratégias diferentes para superar a interferência dos anticorpos maternos. O primeiro é a titulação dos anticorpos maternos durante as primeiras semanas de vida. Por exemplo, para um cachorro em particular, ou um dono em questão coleta o sangue e aí pode medir a quantidade de anticorpos no soro e nós podemos avaliar a quantidade e predizer qual é o melhor momento, quando a vacina deve acontecer, de acordo com a meia-vida do título. Mas, claro, esse é um enfoque que não pode ser utilizado de forma rotineira. Então, o que você pode fazer é utilizar vacinas com autotítulos, que são vacinas que contêm títulos muito altos, geralmente 10 a 6 a 10 a 7 por ml. From 10 to the 6th to 10 to the 7th, and they work in this way. Funcionam desta forma. Se você administra uma vacina dessas em um filhote com títulos médios de anticorpos maternos, eles não serão capazes de sequestrar as partículas virais presentes nas vacinas. E assim, as partículas virais poderão replicar e estimular o sistema imunológico daquele filhote. Nós também temos algumas, recentemente, vacinações intranasais, mas são vacinas ainda off-label. O seu uso ainda não está regulamentado, não está registrado. Mas usar essa vacinação intranasal seria através da seroconversão na presença de títulos de anticorpos maternos de 1,80 até 1 para 160. E essa seroconversão é obtida principalmente através de IgG presentes na circulação sanguínea e a administração da vacina viva resulta na replicação na mucosa nasal, estimulando assim a seroconversão. E mais recentemente, existem vacinas recombinantes introduzidas no mercado. Essas vacinas, através de biologia molecular, usam, através da linhagem clássica, tipo 2, nós fazemos uma vacina recombinante. Essa vacina é, assim, capaz de obter seroconversão e mesmo na presença de altos níveis de anticorpos maternos. Quais são os protocolos recomendados pela UASAVA? Os protocolos internacionais, as instruções internacionais. São 3 a 4 doses, em intervalo de 2 a 4 a 6 semanas, entre a 6ª e a 16ª semana de vida. E
Depende de quando essa primeira dose vai ser administrada. E a recomendação é não finalizar esse primeiro curso inicial antes da 16ª semana de vida, porque existem filhotes na semana 13, na semana 14, que ainda têm anticorpos maternos que vão interferir. E após esse ciclo inicial, você pode aplicar reforços a cada 6 ou 12 meses, depois do primeiro ciclo inicial de vacina. E a revacinação deve acontecer a cada 3 anos. Não precisa vacinar os cachorros a cada ano. Aqui vocês podem ver um protocolo para um cão. E também você pode utilizar ensaios de seroconversão em sua própria clínica. Esses ensaios estão disponíveis para cachorros e gatos. Independentemente de sua localização geográfica ou situação. Estão espalhados ao redor do mundo. Incluem parvovírus canino, sinomose canina, CAV, panleucopia felina, calicivírus felino e herpevírus felino. Esses testes também são baseados em uma adaptação da ELISA. E eles podem ser conduzidos no laboratório ou também na clínica veterinária. Então, são testes que podem ser feitos na prática veterinária, porque você não precisa de nenhum leitor de ELISA. A leitura é baseada em inspeção visual. Existe uma comparação colorimétrica que você faz com padrões. Então, é um ensaio semi-quantitativo que você também pode calcular o nível de anticorpos depois da vacinação. E é claro que, teoricamente, você deve ter uma situação ótima, como, por exemplo, para a parvovirose canina, de 1:80. Mas a comunidade científica agora concorda que a presença de anticorpos não mediadas é protetiva, independentemente do título que é administrado, que é presente 1:80 em cães vacinados. Esse título ainda é protetivo, porque a imunidade ativa também inclui memória celular e também imunidade mediada por célula. O que faz esses ensaios? Eles podem ser utilizados para avaliar a seroconversão depois do primeiro ciclo de vacina e também avaliar a necessidade de reforço a cada 3 anos, em alguns casos particulares, como, por exemplo, cães velhos com histórico de vacinações múltiplas ao redor de sua vida, e também cães com reações alérgicas ou anafiláticas, ou ainda cachorros sem um histórico ou anamnese. Então, assim, você pode utilizar esses testes para avaliar os níveis de proteção contra, por exemplo, parvovírus ou sinomose. Esse aqui é um algoritmo publicado sobre como monitorar, como avaliar a seroconversão depois do primeiro ciclo de vacina. Você pode ver que quando o ciclo terminou em 16 semanas ou depois de 4 semanas, você pode utilizar esse ensaio clínico
Se o teste for positivo, você pode aplicar o reforço não mais do que a cada 3 anos. Mas se o teste for negativo, você deve repetir a vacinação, talvez utilizando um produto diferente e depois repetir os testes de serologia. Se der positivo, não tem problema, um reforço a cada 3 semanas, mas se for negativo, o cachorro pode ser um não respondedor. Bom, vamos falar agora sobre tratamento. Eu esqueci de falar que eu não sou um veterinário clínico, eu sou um virologista. A minha experiência está no laboratório, mas nós também fizemos alguns experimentos com vacinação. E existem ainda algumas discussões sobre qual o tratamento mais efetivo quanto à enterite canina causada por parvovírus. Claro que vocês sabem que o tratamento é principalmente de suporte baseado em sintomas. Administração de fluidos, como por exemplo, solução de lactato de Ringer, e também pode utilizar drogas antieméticas, protetores gástricos. Pode ser feito, às vezes, transfusões de sangue ou plasma para restaurar o balanço eletrolítico devido à enterite. E também você pode fazer nutrição enteral através de tubos nasofaríngeos e nasogástricos e, mais importante, antibióticos de amplo espectro. Esses antibióticos, eles funcionam contra o vírus, claro, e podem ser úteis para parvovírus canino. Quando há uma imunossupressão aguda, e depois onde os níveis de glóbulos brancos caem, principalmente de linfócitos. Então, você também pode ter infecções secundárias. Nós tivemos muitos casos ou filhotes com infecções respiratórias devido a bactérias, devido à imunossupressão pelo parvovírus. E outra discussão está relacionada em relação ao uso do plasma imune para tratar a infecção de parvovírus. Nos anos recentes, nós sabemos que não existe evidência científica, pelo menos, para o uso do plasma imune para tratar parvovírus canino. Por exemplo, nesse artigo, que foi publicado cerca de 10 anos atrás, você pode ver que não existe diferença significativa estatística entre grupos tratados com plasma ou com grupos tratados com placebo, em termos de peso, idade. Então, nós não recomendamos o uso de plasma imune. A situação pode ser levemente diferente para a utilização de imunoglobinas purificadas, que podem ser efetivas contra o parvovírus canino. Nesse artigo, eles demonstraram que a administração de imunoglobulinas purificadas pode aumentar a taxa de recuperação entre diversos grupos de cachorros. Mas, claro, você deve considerar que esse artigo foi publicado em uma revista
que não é muito conhecido na comunidade científica. E, claro, outra molécula que poderia ser utilizada é o interferon ômega. Você sabe que essa molécula foi desenvolvida contra retrovírus de infecção em gatos. Mas tem sido demonstrado que o interferon ômega poderia ser utilizado no tratamento de enterite causada por parvovírus canino e que aumentou um pouco a sobrevivência dos cães em relação ao grupo placebo. Entretanto, esses resultados são preliminares e devem ser, assim, utilizados com cautela. Finalmente, alguns anos atrás, nós também utilizamos o uso do fator estimulante de colônia para granulócitos caninos recombinante, que aumentou a contagem de leucócitos de glóbulos brancos naturalmente infectados por parvovírus caninos. Assim, essas moléculas aumentaram a contagem total, e não apenas dos leucócitos, como também dos linfócitos contra essa infecção. Nós também observamos algumas melhoras na situação clínica em relação ao grupo placebo. E isso é tudo por hoje. Eu agradeço a vocês pela atenção. E essa é uma foto de minha cidade, Bari, onde vocês podem ver uma vista geral. Muito obrigada. Eu estou pronto para responder as suas questões. Muito obrigada, professor De Caro. Nossa, sua cidade é linda. Muito obrigada pela apresentação tão interessante. Eu apreciei muito e tenho certeza que todos também. Nós recebemos muitas perguntas. Temos algumas aqui que eu vou apresentar. Lembrando que, no caso de alguma questão não for respondida, não se preocupe. Nós vamos apresentar todas essas questões para o professor De Caro, que vai respondê-las depois. Professor De Caro, a primeira questão é por Dr. Daiane, de Biogal. Ela disse, uma palestra maravilhosa, obrigado, professor De Caro. É possível que o parvovírus emergiu por acidente através de um felino? Contato por um felino? Obrigado por sua pergunta. Eu conheço a Daiane pessoalmente. Nós estudamos juntos. Agora, em relação nós estudamos algumas drogas contra FPV, e sim, essa é outra hipótese. Agora que a comunidade científica tende a dar menos importância a essa hipótese, a hipótese de que o vírus canino emergiu após a aplicação de vacinas contra parvovírus felinos. Porque nós sabemos que nos primeiros anos após a emergência dos parvovírus caninos, eles eram vacinados contra parvovírus felino, porque era a vacina disponível no mercado. Assim, eles mostraram uma eficácia baixa em relação uma hipótese que é ainda debatida, que as vacinas contra a panleucopia felina poderiam ter favorecido a transmissão, a adaptação
do vírus felino para o vírus canino, mas é uma hipótese. Mas, atualmente, a maior parte dos cientistas não acreditam nessa hipótese, sim que foi passada no ambiente selvagem. Obrigada. Uma segunda pergunta é: Elisa pode apresentar resultado positivo após vacinação? Isso é comum em gatos. Existem alguns estudos que mostram que após vacinação podem reagir positivo, podem testar positivo usando um ensaio clínico, mas é apenas em teoria que isso seria possível para cachorros. Na prática, é mostrado que esses testes para cães não é possível obter esse resultado positivo nas amostras de fezes. O motivo não é que o teste não consegue reconhecer o vírus da vacina, e sim que os anticorpos não reagem especificamente com aquele aminoácido presente naquele vírus que seria detectado pelo título. Isso porque a eliminação fecal tem títulos mais baixos. Between the vaccine and the field viruses. Okay, great. Thank you. So very it's much. just Muito obrigada. É somente uma questão de quantidade e não de qualidade. Thank you. Certo, obrigada. A terceira pergunta é: this is a nice question, but é uma boa pergunta, mas é uma resposta ambígua. Eu não sugiro vacinar just before breeding or barreiras as mães antes da gravidez, porque você obtém a cadela, a mãe, produz títulos muito altos de anticorpos, mas os cachorros vão ter títulos muito altos de anticorpos durante semanas. E essa é a razão pela qual nós observamos anticorpos persistentes muito tempo depois. Então, eles transferem títulos muito altos e persistentes. Então, eu não sugiro vacinar a mãe logo antes de acasalar ou durante a gravidez. Ok? Thank you very much. Muito obrigada. Bom, nosso tempo terminou. Eu só gostaria de dizer muito obrigado a todos. Ao professor De Caro, muito obrigado por sua apresentação. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado a todos que atenderam. Foi ótimo ter todas vocês aqui fazendo as suas perguntas. Esperamos vê-los em breve no próximo webinar, que será sobre doenças de carrapatos, com o Dr. Michael, no dia 7 de julho. Você pode se registrar no site da Biogal. E nós também vamos mandar links para vocês se registrarem para o webinar de 7 de julho. Muito obrigada a todos e aos tradutores. Obrigado, foi ótimo ver todos. Os certificados serão enviados juntamente com as gravações e também junto com as perguntas e respostas. Muito obrigada. Esperamos vê-los todos em breve. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.